Amém? Vamos! Irmãos, eu quero começar falando sobre algo que está no meu coração agora, amém? Hoje, Marisa e eu fazemos 23 anos de casamento. Eu sou muito grato a Deus, porque Deus tem me dado um presente incrível que é minha esposa. Eu amo muito. E queria ler uma escritura para ela. Do livro proibido para solteiros. Que é Cantares. Cantares 4, versículo 7. Vamos, Renato, fala! Vai ser a sua oportunidade de abrir Cantares no culto. Diz assim: você é toda linda, minha querida. Em você não há defeito algum. Para mim, ela é perfeita para mim. Obviamente somos imperfeitos para Deus, mas para mim, Deus me deu a pessoa perfeita para mim, para que eu possa crescer no meu caráter, amém? Casados beijam na boca também. Também não. Só casados beijam na boca. Eu quero fazer uma pergunta para você casado. Qual a última vez que você beijou na boca da sua esposa? Vamos aí, casados! Nós vamos ter um retiro, não? E eu estou preparando um armamento pesado para esse retiro aqui. Então, vamos lá. Mas amém, irmão, vamos orar. Deus Pai, muito obrigado por estarmos aqui nessa manhã, Pai eterno, para podermos adorar o Senhor, depender do Senhor, Pai, e fazer que o Senhor seja sempre, Pai eterno, a nossa prioridade. Precisamos do Senhor, Pai eterno, clamamos pela sua misericórdia, Pai, somos tão imperfeitos, Deus, e sabemos, Pai eterno, que a nossa imperfeição, Pai eterno, sempre é corrigida por meio da nossa comparação com o seu Filho Jesus, Pai. Então precisamos dessa correção, Pai, ajuda-nos agora, Pai eterno, nessa manhã, a meditarmos a sua palavra, para que possamos sair daqui animados, inspirados, convictos, Pai, para colocarmos sempre o Senhor em primeiro lugar. Obrigado por tudo, obrigado pelo meu casamento, pela minha esposa, Pai eterno, obrigado pelos nossos filhos, Pai, pela nossa família, Pai eterno, obrigado por eu, Maria José, sermos discípulos, Pai eterno do Senhor, o Senhor nos aceitar, Pai eterno, mesmo nós não merecemos tanta misericórdia que vem do Senhor, Pai. Obrigado por tudo, por todo esse caminho, Pai eterno. Sabemos que logo vamos fazer bodas de prata, Pai. Daqui 2 anos, Pai eterno, o tempo passa rápido, Deus, mas sabemos que um dia é como 1000 anos para o Senhor, 1000 anos é como um dia, Pai eterno. E sabemos, Pai, que não existe tempo para o Senhor, Pai, o que prevalece mesmo é o amor que nós temos uns pelos outros. Obrigado por tudo, em nome de Jesus que oramos, agradecemos. Amém. Amém. Bem, irmãos, também não sei se você percebeu, mas nós não estamos com alguns irmãos aqui hoje que estão fazendo as provas, não? Sim. Provas de concurso, provas da UERJ, não? Então, a minha filha inclusive está lá na UERJ agora. Na UERJ não, está lá no Cefet, não, fazendo a prova lá da UERJ, né? Então, pedir orações aí para todos aqui, acho que o Vini também está lá. Quem mais? Me ajudem aí. Vini, Maria Eduarda, Ana Luísa, Bruna Lourenço, então, Miss Mara. Podemos ter vários uergianos aí, não? Vamos lá, Uergi, vamos lá! Amém? Muito bom, também temos o Maurício fazendo concurso. Vamos aí! Tem mais alguém fazendo concurso? Joana de São Paulo. Tivemos o Pedro, mas o Pedro está aqui, não? Não, foi lá, prestou prova lá também, veio rapidinho, hein? Pessoas inteligentes são assim. Espero que seja por inteligência. Eu quero trazer uma frase aqui hoje de uma pessoa que eu não gosto nem um pouco, que não é exemplo para mim em nada, mas ele falou uma coisa interessante: o Coringa. Eu não gosto do Coringa. Se alguém gosta do Coringa aqui, tem alguma coisa errada com você. Mas assim,
todos temos algo a esconder. Nisso ele é mestre, né? Algo obscuro dentro de nós, que não queremos que o mundo veja, então fingimos que está tudo bem. É uma realidade. Então, existem coisas obscuras dentro de cada um de nós que nós não queremos naturalmente revelar às pessoas. O que nós vamos fazer hoje? Vamos investigar nosso coração para saber o que tem de obscuro aí. Se você acha que não tem nada de obscuro em você, você já tem algo muito obscuro que é o orgulho. Ok? Então, temos coisas obscuras dentro de cada um de nós e precisamos investigá-las. Pergunta: o que está oculto aí que você tem vergonha de falar? Muito bom, né? O que te incomoda no interior dos seus pensamentos? Analise seus pensamentos quando você está a sós. Eu já falei com vocês isso antes, mas a conversa mais sincera que você tem não é uma conversa com pessoas, é uma conversa que você tem com você mesmo. Essa é a conversa mais sincera que o ser humano pode ter. Aquilo que você pensa para você, aquilo que você pensa quando você sai daqui, aquilo que você pensa quando está sozinho, no ônibus, no metrô, no trem. Essa é a conversa mais importante. Preste atenção nessa conversa e você vai ver seu coração sendo revelado. O que você está pensando agora? O que você está escondendo agora? Não? É aí que mora quem você é. Você mora nos seus pensamentos, na obscuridade dos pensamentos revelados. Revela-se egoísmo, orgulho, amarguras, impurezas, inseguranças, falta de fé. É isso, é esse pensamento, é nessa pessoa que Deus quer te pegar hoje, amém? Deus quer te pegar sempre aí, não? Quer nos pegar no bom sentido. Ele quer nos analisar e quer nos revelar para que possamos ter a conduta correta aos olhos dele, amém? Amém. O problema não é aquela pessoa que está triste no culto, o problema é o que ela está pensando. O problema, basicamente, não é quando a pessoa não quer vir aos cultos, quando a pessoa quer ficar no seu egoísmo. O problema é o que está na mente dela, o que está distorcendo a realidade espiritual dentro dela, amém? Tema de hoje: já inspirado na independência do Brasil. Vou até tirar meu casaco aqui. Por favor, obrigado. Que já inspirando na independência do Brasil, dia 7 de setembro. Nós vamos ter culto dia 7 aqui. Vamos ter um retiro para casados, não? Lá em Campinas. Mas qual é o tema? Arrependimento ou morte? Independência ou morte? Mas nós não somos independentes de Deus, amém? Arrependimento ou morte? Vamos ler uma escritura para analisarmos e depois aprendermos sobre como nós podemos nos arrepender, amém? Isaías capítulo 30. Vamos, Renato. Versículo 15. Vamos, Renato. Renato, pega. Muito bom, Renato. Muitas vezes nós temos a tendência de ver as coisas exteriores, as coisas por fora, não? Aquele irmão que sempre está triste, aquele outro que sempre falta aos cultos, aquela pessoa que sempre está rebelde, aquela outra pessoa que não tem muita convicção, aquela outra pessoa que é muito voltada às coisas da carne, não? Então, às vezes nós temos essa tendência de analisar o copo por fora. O que nós vemos, nós analisamos a pessoa, essa pessoa precisa de ajuda. Porque eu não me senti bem com ela no culto hoje, porque ela estava muito triste, porque ela não veio me cumprimentar, porque ela estava isolada. E às vezes nós, analisando as coisas por fora, rotulamos as pessoas. Essa não é uma coisa certa. Nós precisamos adentrar os pensamentos das pessoas para saber o que está causando. É a mesma coisa com uma pessoa que está com um tumor maligno, e esse tumor causa, sei lá, febre e dor, e o tratamento que eu dou para essa pessoa é simplesmente um analgésico, para poder passar os efeitos negativos, não? Para ter um efeito paliativo, melhor dizendo. Então, para baixar a febre, dou aí um antipirético, né? Ou para um analgésico para solucionar a dor, mas o tumor está ali ainda.
Então, pensamentos pecaminosos são tumores que precisam ser lidados de forma específica. Não podemos classificar as coisas simplesmente por aquilo que nós estamos vendo. Nós temos que ser profundos uns com os outros, senão não tem sentido sermos discípulos. Não temos sentido nos sacrificarmos para estar aqui hoje como igreja. Não tem sentido a Solange vir lá de Maricá, não? Para estar aqui. Ou a Duda e a Daniela virem lá de Paciência, não? Para estarem aqui. Então não tem sentido nós nos sacrificarmos tanto para estarmos num grupo, sermos um grupo legal, cantarmos algumas canções e pronto. Não, precisamos adentrar sim um na vida do outro. O mundo não quer que isso aconteça. O mundo, ele vai ensinar você a não se intrometer na vida dos outros. A Bíblia vai ensinar você a se intrometer na vida dos outros, amém? Temos que nos intrometer sim, mas não para fofocarmos, não para gerarmos polêmica, mas para ajudarmos, amém? Uns aos outros. A palavra uns aos outros aparece muito na Bíblia. Então, nós precisamos amar uns aos outros, repreender uns aos outros, encorajar uns aos outros. Então, temos que utilizar do uns aos outros para sermos discípulos que têm comunhão na igreja. Então, uma das características de um discípulo é a comunhão. Amém? Vamos lá para Isaías 30. Vamos ver o que Deus quer trazer para cada um de nós. Amém? Versículo 15. Nós vamos ler do 15 até o 26 e vamos analisar essa escritura por partes. Vamos ler primeiro o versículo 15. Diz o soberano Senhor, o Santo de Israel: no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor. Mas vocês não quiseram. Uau! Primeiro ponto, para que haja arrependimento e não morte, descanse na verdade. A verdade, ela não é somente para revelar o que nós temos de pior ou de melhor. A verdade não é somente para alimentar os nossos conhecimentos sobre as coisas. A verdade é para nós descansarmos nela, amém? Descanse na verdade. Aqui vemos como podemos proclamar a nossa independência do pecado. Descanse na verdade. Aí está a salvação, está no arrependimento e no descanso. No arrependimento, precisamos valorizar o arrependimento em nossas vidas. Em muitos lugares não se prega o arrependimento dos pecados, não se prioriza isso. O que é o arrependimento? Arrependimento é, depois de eu fazer uma análise das coisas que eu preciso mudar, dos meus pensamentos ocultos, daquilo que eu penso para mim mesmo, depois de eu orar e pedir para Deus revelar para mim o que está de errado nesses pensamentos, eu começo a tomar algumas atitudes para que eu possa ter um arrependimento. Primeira atitude, eu reconheço que isso é pecado. Segunda atitude, eu confesso esse pecado, amém? Tiago 5,16, Provérbios 28,13. Eu confesso para encontrar misericórdia de Deus. E terceiro ponto, eu peço ajuda para ter atitudes que vão mostrar o meu arrependimento. Atos 26, versículo 20. Então esse é o processo do arrependimento. Não tem muito segredo. Primeiro eu reconheço, eu analiso os meus pensamentos, porque todos os pecados começam antes aqui, em nossos pensamentos, na nossa cabeça. Depois que eu analiso isso, eu tomo a decisão de reconhecer que isso é pecado e vou o quê? Confessar esse pecado. Para quem que eu confesso? A Bíblia ensina, uns aos outros, amém? Porque nós somos uma família. Mas não confessamos, algumas pessoas não querem confessar porque tem medo de serem rotuladas. Muitas pessoas não querem confessar porque tem medo que outras pessoas possam saber disso também. Não! Nós, irmãos, confessamos nossos pecados sem medo. Por quê? Porque estamos pensando em Deus e não no que as pessoas pensam, amém? Foi por isso que nós chegamos até aqui. E depois que nós fazemos isso, o próximo passo é, depois da confissão, o arrependimento. O que fazer na prática? Não? Daí vocês podem ver lá em Atos capítulo 26, versículo 20, que nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos com atitudes mostrar que de fato estamos arrependidos. É o que Paulo fala. Então esse é o processo. Daí você vai ter o quê? O descanso.
Amém? O descanso dos justos, o sono dos justos, não? É o que fala claramente aqui. A salvação nossa mora no arrependimento, e depois do arrependimento tem o quê? O descanso. Para ter arrependimento é esse processo que eu falei, e depois há o descanso. Aí tem a salvação, amém? Amém. Por causa disso, muitas pessoas estão sendo salvas. Amém. No mundo inteiro, amém? Amém. Porque primeiro se arrependem. E para colaborar com essa escritura, vamos para Colossenses 3, versículo 15. Essa paz determina se nosso coração alcançará os céus ou não. Boa, Renato. Depois eu quero fazer aquela perguntinha, se você está em paz ou não, amém? Mas antes vamos ler essa escritura. Colossenses 3, versículo 15. Olha só que interessante. Que a paz de Cristo seja o quê? O juiz em seu coração. Visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Então a paz de Cristo, ela é o que? Ou será o que? O juiz no nosso coração. Então quando nós estivermos na glória eterna, amém? Nós vamos ter um juiz, e Deus vai usar a nossa paz em Cristo como referência para saber, para medir a nossa salvação. Uau. Se eu estou em paz em Cristo, a mesma coisa que eu venho falar assim para você: olha, amanhã o mundo vai acabar, o que você vai fazer até amanhã? Alguns vão falar assim: eu vou tomar sorvete bastante, não, eu vou aproveitar, eu vou nadar, eu vou, eu vou cometer muitos pecados, eu sei que vou morrer amanhã mesmo, eu vou aproveitar de qualquer jeito. O que você vai fazer? Não, outra pessoa pode falar assim: eu vou ajoelhar, pedir perdão a Deus, e eu vou confessar meus pecados, eu vou buscar alguém para que eu possa falar as coisas erradas que eu fiz. Mas o que o discípulo faz? Nada. Por quê? Porque ele está em paz com Deus. Ele está em paz. Ele não vai precisar correr atrás de alguém para pedir perdão. Ele está em paz com Deus. Ele não vai precisar tomar uma atitude: agora sim, agora que eu vou morrer, agora que eu sei que eu vou morrer amanhã, o mundo vai acabar, eu preciso fazer. Não, ele vai estar em paz. Essa paz é o juiz. Essa paz vai dizer se eu descanso na minha salvação ou não. Pergunta: você descansa na sua salvação? Você está tranquilo? Está descansado? Está em paz? Você vai morrer amanhã? Ok, eu estou em paz. Eu não vou fazer nada no sentido de buscar alguma coisa para que eu possa me confessar. Mas se eu tiver que fazer alguma coisa, eu vou buscar estudar a Bíblia com as pessoas e ajudar outras pessoas a terem paz também. É o que eu vou fazer. Amém? Essa é a atitude de quem está em paz. Podemos descansar de forma errada na nossa paz. Eu estou com meu burro amarrado na sombra. Não sei se vocês falam assim aqui, mas lá em Minas fala muito isso. Não? Eu morei lá em Belo Horizonte 3 anos. E lá fala: esse cara está com um burro na sombra. Não? Ou seja, está tranquilo, está em paz. Ele já tem a casa dele, ele já tem seus filhos criados, ele já tem dinheiro suficiente, já é aposentado. Então está com um burro na sombra, não precisa fazer mais nada. Não é esse tipo de paz. Nosso burro não está na sombra. Nosso burro está no sol. Então precisamos levar ele para beber água. Não? Então, olha, pergunta: você está em paz? Sua paz está baseada no que você acha que é certo, ou sua paz está baseada em Jesus? Esse é o ponto. O que traz a paz para você? Não? Decisão. Para você que está estudando a Bíblia, estude a Bíblia para saber qual é a verdade que você deve descansar. Para você que não está em paz e é um discípulo, busque essa paz antes que o mundo acabe, ou antes que você morra. Busque a paz, seja urgente para isso. A paz de Deus vem quando estamos em guerra contra o pecado. É uma guerra que traz a paz. Parece um paradoxo, não? Guerra e paz andam juntas com Jesus. A guerra, Deus está lutando contra os meus pecados, fazendo a vontade de Deus acima da minha própria vontade humana, carnal. Mas
eu estou em paz com Deus. Por quê? Porque eu sei que eu estou lutando. Eu não estou me omitindo. Ponto número 2. Para que haja arrependimento e não morte. Vamos ler versículos 16 e 17. Amém. Vamos. Vamos lá, irmão. Diz assim: vocês disseram, nós vamos fugir a cavalo. E fugirão. Vocês disseram, cavalgaremos cavalos velozes, ou seja, confiaremos em nossas próprias forças, vamos fugir. Sabe o que Deus fala? Velozes serão seus perseguidores. Uau! 1000 fugirão da ameaça de 1, diante da ameaça de 5, todos vocês fugirão, até que vocês sejam deixados como um mastro no alto de um monte, como uma bandeira numa colina, ou seja, sozinhos. Olha que interessante. Ponto número 2, não fuja da batalha. Vamos lá. Vamos. Esse ponto número 1 deu para a gente perceber sobre a nossa batalha. Ponto número 2, a batalha está aí. O que nós temos que fazer? Não fugirmos da batalha. Vou contar uma história aqui. Historiadores dizem que Dom Pedro I, ele estava com dor de barriga. Já ouviu essa história já? É uma história real. Ela é relatada em alguns livros de história. Ele estava com dor de barriga quando proclamou a independência, quando ele foi de Santos até São Paulo, nas margens do rio Ipiranga. O coronel Marcondes, que viria a ser o barão de Pindamonhangaba. Pindamonhangaba é uma cidade pertinho lá de Taubaté. Tem esses nomes estranhos lá no interior de São Paulo: Pindamonhangaba, Itaquaquecetuba, né? Piracicaba, né? Taubaté. Então, ele afirmou que Dom Pedro estaria com dor de barriga por razão de um alimento que comeu no litoral. Comeu um camarão estragado. Não sei se é camarão, não. Mas ele comeu alguma coisa estragada no litoral. Outro detalhe destacado conta que Dom Pedro não estaria montado num grande alazão, como você vê na pintura de Pedro Américo, né? Aquele quadro gigante. Eu fui lá no Museu do Ipiranga e vi aquele quadro enorme assim, né? Que você já viu nos livros aí, que remonta à independência do Brasil, né? Ele levantando uma espada, independência! Oh, não, ele estava numa alazão, ele estava numa mula. Mas mesmo assim, ele não fugiu da batalha. Com dor de barriga, em cima de uma mula, ele não fugiu da batalha. É muito mais glorioso falar que ele estava no alazão, né? Estava lá, levantou a espada, mas a gente não tem certeza que realmente isso aconteceu. Mas a independência foi proclamada. E o que nós vemos aqui, que muitas vezes algumas pessoas preferem o quê? Fugir e depender das suas próprias forças, dos seus próprios cavalos, mas usar o cavalo não para proclamar a independência do pecado, usar o cavalo para poder fugir de Deus o máximo que eu puder. Existe algum lugar na terra que Deus não esteja? Tem algum lugar que você pode dizer assim, agora eu fugi de Deus, agora aqui Deus não vai me encontrar? Seu discipulador não vai te encontrar, mas Deus vai te encontrar ali. Né? Então esquecemos de buscarmos forças e dependermos de Deus. Quanto mais, o que a Bíblia fala aqui, quanto mais velozes corremos de enfrentar os nossos pecados, as consequências vêm mais rápido ainda. Então você vai ter uma mente perturbada. A Bíblia fala que muitas vezes voltamos com 7 demônios a mais, ou seja, 7 vezes pior do que éramos antes, infelizmente, quando nós fugimos da batalha. Mas por que isso acontece? Hebreus 12, versículo 5. Você pode pensar assim, mas como Deus é cruel, não? Nossa, eu estou aqui lutando e só porque eu fugi um pouquinho aqui, Deus vai fazer isso acontecer comigo? Né? Olha, Hebreus 12, versículo 5. Diz assim: vamos ler a partir do versículo 4. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram ao ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem? A quem ama,
e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho não é disciplinado por seu pai? Assim é o nosso Deus. Ele disciplina a quem ama. Então, quando estamos em disciplina, significa que estamos debaixo do amor de Deus. Amém? Então, essa é uma prova que Deus nos ama. Se Deus não amasse você, Ele permitiria que você ficasse no pecado. E faria como faz com algumas pessoas, como nós vemos em Romanos 1. Algumas pessoas, Deus entrega elas ao pecado. E por entregar algumas pessoas ao pecado, não existe mais chance de regeneração. Elas simplesmente ficam aqui como zumbis nas mãos de Satanás, atormentando a vida de outras pessoas. A maioria das pessoas são assim, são zumbis espirituais que nunca vão ser salvos, infelizmente, porque não aceitam a disciplina de Deus, mas se revoltam e começam a questionar Deus. Em vez de a pessoa sentar no banco dos réus e deixar Deus agir e julgar as suas atitudes, essas pessoas colocam Deus no banco dos réus e começam a subjugar a Deus. Deus, por que tem tanta miséria no mundo? Deus, por que aconteceram essas injustiças comigo? E começam a fazer o quê? Começam a questionar a Deus. Se Deus é um Deus poderoso, por que há tanta fome e miséria nesse mundo? E começam a questionar a Deus, mas mal sabem elas que o mundo está desse jeito, não é por culpa de Deus, mas é por consequência do pecado, do homem, de desobediência, que nós vemos desde o início, lá em Gênesis, o que aconteceu com Adão e com Eva. Verdade, muito bom, né? Muito bom, Renan. Então o mundo não pertence a Deus. Em Lucas 4 está isso. Então Satanás quis oferecer a Deus todo o mundo, porque ele falou assim: esse mundo me pertence, eu dou todo ele a você se você me adorar. Falou isso com Jesus. Ou seja, o mundo pertence a Satanás, mas as pessoas não entendem isso. Elas não entendem o mundo de trevas. Elas pensam que todo mundo está legal, está bem, a humanidade está ótima. O problema é Deus, não é a humanidade. E começam a criar amarguras com pessoas, começam a ir atrás dos seus próprios direitos, porque afinal de contas eu mereço as coisas, eu não mereço ser tratado assim, eu não mereço ser rotulado, eu não mereço que a Bíblia diga isso de mim. E começam a questionar a Deus, porque são pessoas orgulhosas, insolentes, que não enxergam as coisas espirituais. Esse mundo não pertence a Deus. Nós estamos aqui como forasteiros, como estrangeiros, mas somos embaixadores de Cristo. Amém. Somos representantes de Jesus. Existem alguns pontos de luz aqui nesse mundo. Esses pontos de luz são chamados discípulos de Jesus. Amém, vamos. E nós queremos aumentar a luz, amém? Mas como fazemos isso? Por meio de arrependimento. Porque se não houver arrependimento, vai haver a morte espiritual. Quem é Deus para você? Alguém sentado no banco dos réus? Ou alguém que tem autoridade sobre a sua vida? Quem é Deus? Não seja insolente, hein? Mas pense em Deus. Assim como o pai disciplina o filho, Deus nos dá uma disciplina regeneradora. Vou pensar um pouquinho no meu filho Lucas aqui, não? Eu disciplinei muito ele ao longo do tempo. E eu também. Maria José mais ainda. Mas imagina se eu deixasse o Lucas fazer tudo o que ele queria. Nossa. Ele estaria morto, ele estaria aqui. Ele estaria morto, é sério. Porque certa vez o portão estava aberto, ele saiu correndo, não? E, numa rua movimentada ali, não? E passava carros ali. E sei lá, pode ir, não tem problema. Não, eu tive que segurá-lo, trazê-lo para dentro, mesmo que ele estivesse chorando. Não, pai, eu quero ir. Não, você não vai. Não, você vai ficar aqui. Foi uma disciplina? Foi uma disciplina. Eu tive que ser firme com ele, mas preservou ele da morte. Deus é assim também. Deus nos preserva da morte, fazendo coisas que agora nós não entendemos. Talvez você não entenda agora por que você está passando por isso, por que você é assim, por que você ora no espelho e está insatisfeito, principalmente os homens aqui. Difícil encontrar um homem bonito, né?
Eles tentam, né? Eles tentam. Se esforçam um pouquinho, né? Vamos lá, homens. Mas não fuja da batalha quando Deus te disciplina. Não fuja. Desafio. Esse é um desafio diferente agora. É um desafio imediato. Você vai cumprir agora. Pense agora mesmo. O que Deus te ensinou nessa semana por meio do sofrimento. Antes de ficar revoltado. Pensa agora. Vou dar para vocês aí 5 segundos para pensar. Pensou? Vou dar mais um tempinho. Pensa um pouquinho. Você sofreu alguma coisa essa semana, nesse último mês? O que você pode aprender espiritualmente com esse sofrimento? Não? Pensa um pouquinho. Podemos aprender sempre espiritualmente. Por quê? Porque Deus ama quando nos disciplina. Ponto número 3. Para que haja arrependimento e não morte, clame por ajuda. Não é, eu vou pedir ajuda, eu vou ver se dá, eu vou ver se eu tenho um tempo, não, para poder falar. Não, clame. O que é clamar? É implorar. O que é clamar? É se derramar por algo. Clame por ajuda, não se isole. Vamos ler a partir do versículo 18 até o final. Vamos, Renato. Isaías 30, 18. Contudo, o Senhor espera um momento de ser bondoso com vocês. Quando estamos em pecado, estamos sendo disciplinados, Deus espera um momento de ser bondoso depois. Ele está esperando o quê? O arrependimento, para poder ser bondoso novamente. Ah, mas Deus não é bom sempre? Então Deus perde a sua bondade em algum momento? Não, Ele é bondoso quando disciplina e bondoso quando depois da disciplina vem o arrependimento. Esse é o entendimento espiritual. Mas por que a Bíblia então, Deus espera ser um momento de ser bondoso com vocês? Porque nesse contexto aqui, no que o povo estava passando, as pessoas estavam pensando assim, Deus está sendo mal comigo. Então nesse contexto das pessoas pensarem que Deus estava sendo mal por causa do sofrimento, o profeta fala, Deus está esperando um momento então para ser bondoso com vocês aos seus olhos, ao que vocês pensam sobre o que é bondade. Continuando, Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos os que nele esperam, amém? Nossa esperança em Deus sempre, não em nós mesmos. Versículo 19, ó povo de Sião, que mora em Jerusalém, você não vai chorar mais. Como Ele será bondoso quando você clamar por socorro. Assim que Ele ouvir, lhe responderá. Embora o Senhor lhe dê o pão da adversidade e a água da aflição, o seu mestre não se esconderá mais. Com seus próprios olhos você o verá. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá, este é o caminho, siga-o. Então você tratará como impuras as suas imagens revestidas de prata e os seus ídolos recobertos de ouro. Você os jogará fora como um trapo imundo e lhes dirá, fora. Ou seja, a idolatria será jogada fora. Tudo que nós passamos, toda a disciplina que nós temos é porque nós idolatramos algo. Idolatrar não é somente você ter uma imagem feita pelas mãos do homem, não, e ficar lá assim, não é isso. Idolatria pode ser muitas coisas. Idolatria é o nosso pecado, aquilo que nós não queremos deixar. Por que idolatria? Porque se nós não deixamos, porque nós nos apegamos mais a Ele do que a Deus. A idolatria da masturbação, da lascívia, da imoralidade, a idolatria da vaidade. Não? Temos muitas idolatrias aí, as quais as pessoas se curvam, infelizmente. Mas com arrependimento nós vamos jogar essas idolatrias fora, amém? Esses objetos fora. Versículo 23, Ele também lhe mandará chuva para a semente que você semear, e a terra dará alimento rico e farto. Ou seja, haverá prosperidade, tanto prosperidade para a nossa sobrevivência, quanto prosperidade espiritual, frutos espirituais que vão ser batizados, amém? Naquele dia o seu gado pastará em grandes prados,
Os bois e jumentos que lavam o solo comerão forragem e sal espalhados com forcado em pá. No dia do grande massacre, quando caírem as torres, regatos de água fluirão sobre todo o monte elevado, sobre toda a colina altaneira. A luz da lua brilhará como o sol, e a luz do sol será 7 vezes mais brilhante, como a luz de 7 dias completos, quando o Senhor cuidar das contusões do seu povo e curar as feridas que lhe causou. Irmãos, nós veremos um Deus mais brilhante, não? Nós abriremos nossos olhos espirituais, as coisas ficarão mais claras espiritualmente falando, assim que nós conseguimos ajudar outras pessoas, amém? Dessa forma. Então, irmãos, eu quero animar e encorajar cada um de nós a clamarmos por essa ajuda. Quando você proclama independência de um país, você tem que estar preparado para a guerra, não? Você tem que ter pedido ajuda de um exército para que fique do seu lado. Você tem que ter homens suficientes para lutar contra aquilo que está te prendendo. Deus está nos esperando, pois Ele é bondoso e quer mostrar bondade para cada um de nós. Até quando nós vamos fugir de Deus? Até quando vamos ficar sem pedir socorro a Deus? Para terminar, Mateus 9, versículo 9. Prega, Renato, vamos lá. Contigo. Saindo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isso. Desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Irmãos, quando nós estamos doentes, com dor, nós buscamos médico, normalmente. Não? Eu fiquei surdo de um ouvido por 2 semanas, há pouco tempo atrás. E eu fiquei indo de farmácia em farmácia, achando que aqui algum farmacêutico ia fazer uma lavagem no meu ouvido. E nada. E cada vez piorava, não? E eu começava a escutar minha voz por dentro desse ouvido aqui. E eu falava baixinho porque as pessoas não entendiam por quê? Porque eu escutava minha voz muito alto dentro de mim, não? Quando eu tomava banho, parecia que tinha um telhado de metal, assim. Né? Parecia, era uma coisa terrível. Eu fiquei ali até que eu fui atrás de médicos, porque eu não aguentava, eu estava ficando louco. Eu acho que eu estava ficando meio doido, não? Meio pirado da cabeça. Fui buscar um médico. Então fui, não encontrei médico no dia, não encontrei no outro, até que eu fui na clínica da família. Um médico lá chegou, um médico jovenzinho, pegou uma mangueira com uma seringa assim, colocou o soro e nada de sair, nada. Fez 7 vezes, 6 vezes. Na 7ª vez eu falei assim: faz o seguinte, doutor, faz com mais força. Ele tinha medo de furar meu tímpano. Faz com força, porque eu prefiro ter um tímpano furado do que continuar com essa loucura dentro da minha cabeça. Eu não estou mais aguentando, não. Ele pegou e daí saiu. Uau! Eu fiquei feliz, fiquei grato, não? Mas eu precisei clamar por socorro. Por favor! Eu quero escutar. Eu quero escutar o que vem de fora. Chega a escutar minha própria voz, não? Então, é assim, às vezes nós estamos lá, né, com o ouvido entupido, o ouvido espiritual entupido, né? Escutando a própria voz, os próprios pensamentos, as próprias dores, não? Se sentindo vítima das situações, ficando triste, achando que está sendo injustiçado. Mas quando nós clamamos por socorro, por favor, e nós buscamos, Deus vai dar o alívio, amém? Amém. É isso que eu quero encorajar cada um de nós. Deus vai dar o alívio na sua vida. Não depende de Deus, depende da nossa atitude humilde diante dele, e a ele sejam dadas as glórias. Amém. Amém.